Olá, amigos, muito boa tarde. O senhor, um assinante privilegiado, o produtor mais bem informado do Brasil, aqui no Clube Tempo e Dinheiro. O clima é fundamental, né? Não há nem o que discutir para a produção agrícola brasileira. E muito se fala centro-oeste, sul, você olha só soja, milho, mas e pouco lembra-se que lá no Nordeste tem uma produção agrícola importante, ainda que concentrada do ponto de vista de produção comercial, fundamentalmente na cana. Né? Pois bem, mas nem por isso, lá em Pernambuco, por exemplo, os produtores rurais canavieiros deixam de ter informações frequentes, regulares e técnicas sobre as condições climáticas. No boletim climático que a Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, a AFCP, criou no ano passado, desenvolveu e regularmente, a cada 15, 30 dias, dependendo do nível climático, os impactos chegam aos associados, né, aos milhares de associados, e diga-se, 99% pequenos e micros produtores. Para falarmos um pouco disso e tentar também fazer um quadro até mesmo nacional, o doutor Alexandre Magno, meteorologista e líder desse serviço da AFCP. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Professor, doutor, as condições são favoráveis nesse momento para os produtores. Um fim de safra, que aliás já estava vindo até com boas condições climáticas. No entanto, agora, já essas condições atuais, se olha já a safra 24, 25, né? Que aí no Nordeste e especificamente no em Pernambuco começa em setembro, né? O quadro geral, como que o senhor resume para a gente aqui agora? Nós estamos aqui já no mês de fevereiro, para a região aqui vamos falar como um todo, o litoral nordestino, em que engloba aí o litoral de Pernambuco, e que tem uma grande área de produtividade de produção da cana-de-açúcar, o setor sucro-alcooleiro aqui do estado de Pernambuco. Então, nós temos aí uma pré-estação já se consolidando a partir de março, em que o primeiro bimestre do ano, janeiro e fevereiro, que são de chuvas mais fracas isoladas, ele se concentrou com totais aí acima da média, até de quase 200% acima da média, e chuvas bem regulares. Apesar de que tem sido divulgado aí um impacto muito grande do fenômeno El Niño, mas que esse El Niño é um El Niño, ele não é um El Niño canônico, como diria, que causa seca pelo Nordeste. A nossa classificação, inclusive, através de uma iniciativa do presidente da AFCP, doutor Alexandre Andrade, e sua diretoria, nos expôs a destrinchar essa relação para seus associados. E nós colocamos esse ano que teria um impacto de um fenômeno El Niño, mas seria um El Niño fraco e da característica que classificamos como MODOC. Diferente do outro tipo de El Niño, ele é favorável à chuva no Nordeste, como está acontecendo agora. Exatamente. E já se visualiza o Laninha, né? Quer dizer, essa transição entre o final do El Ninho, do ponto ainda que moderado para as condições do Nordeste ou para as características do Nordeste, e o início do Laninha, existe aí uma fronteira de tempo para o produtor já saber mais ou menos, o doutor? Sim, o que foi orientado aos nossos usuários, né, aos associados da FCP, e inclusive em boletins periódicos, né, que
haveria uma transição desse El Niño chamado MODOC, que ele causa favorecimento às chuvas no Nordeste, ele não inibe as chuvas, e esse padrão de neutralidade que se estabeleceu agora. O El Niño já fraco, já dando fase a um padrão de transição, ele já se prevê agora a entrada da Laninha, inicialmente a Laninha fraca, já agora final de março, início de abril. Com isso, nós teremos aí um período, um quadrimestre mais chuvoso, que é de abril a julho, com uma Laninha em plena evolução. Ou seja, ela favorece as chuvas sobre o leste do Nordeste. O que Ah, temos aí agora de equilíbrio é a questão do Atlântico. Então, como é um evento Laninha que ele se torna um fator favorável, eu vou depender apenas do Atlântico. E o Atlântico ele está aquecido desde o ano passado, teve um pequeno resfriamento entre novembro e dezembro, mas voltou a aquecer e trouxe essa regularidade das chuvas sobre o Nordeste. ou seja, para vocês aí, com essa produção muito localizada, próxima ao litoral, tanto na zona da Mata Norte de Pernambuco quanto na zona da Mata Sul, é importante o Atlântico, né? A temperatura da água, né, Alexandre? Sim, principalmente essa relação da temperatura da água nos meses de maio, junho e julho, que é o período que se incorporam as maiores chuvas na região. Então, nós temos aí como um balizador e um indutor de instabilidades que se transportam do Oceano Atlântico para o continente. Mesmo em anos de um El Niño que se fosse canônicos, eu tendo o Atlântico muito aquecido, ele consegue quebrar essa relação de estiagem. Então, esse ano é um ano que está totalmente favorável, inclusive os modelos que tiveram a última rodada agora, na semana passada, eles induziram uma condição de chuvas acima da média para o próximo trimestre, março, abril e maio. Perfeito. Você citou o Alexandre Lima, o presidente da FCP, um grande amigo, uma grande fonte. Ele, quando a diretoria recebe esses boletins detalhado de vocês, a diretoria se encarrega de transmitir isso para essa rede de associados, né? Quer dizer, é importante do ponto de vista de auxílio, Alexandre, porque nós estamos falando de uma base produtiva muito pequena do ponto de vista de áreas, né? São pequenos e micros produtores e que só agora está conseguindo ter mais ferramentas tecnológicas à mão, né? O que se coloca é o seguinte: nós não temos só os boletins. Dr. Alexandre de Andrade, ele promove aí um evento em que bimestralmente se reunimos com os seus associados, em caráter privado, eu diria assim, né, no auditório da associação, que posteriormente ela é traduzida nos boletins de acompanhamento. Então, como você mesmo colocou, são os associados, muitos deles têm pequenas áreas, mas quando se faz a um todo, se torna uma grande área, uma grande produção regional. E isso são vultuosos recursos que dependem da condição climática. Então, hoje, o associado da AFCP, ele está amparado com informações de que ele possa investir mais ou menos na sua área agricultável. Então, ele se torna, entre aspas, protegido da condição climática, sabendo qual o investimento futuro, porque nós não podemos ter uma previsão mensal como se faz em muitos locais do país. Nós fazemos a previsão desde outubro, nós vemos aí amadurecendo essa previsão e dando subsídios para que o tomador de decisão faça seu alcance para a safra como um todo. Então, isso economiza tempo, economiza dinheiro e economiza o investimento que ele faz a longo prazo. E também porque, juntamente com esses boletins, o associado ele tem condição de ter a assessoria técnica dos demais departamentos da entidade, né, Alexandre? Os agrônomos, etc., para poder orientar em determinados níveis de manejo, caso o produtor tenha necessidade, né?
Corretíssimo. Isso, Uhum. inclusive, nós temos um canal aberto, tanto os associados quanto tanto a parte técnica dos engenheiros agrônomos ligam, procurando saber as fases de veranico, inclusive, porque no Nordeste o clima ele permite essa condição de estiagem em alguns períodos aí do mês, 5 a 7 dias de estiagem. Isso também é repassado de modo que ele possa manipular a cultura, tendo essas janelas aí em que possa ter estiagem ou um período excessivo de chuva. Então, tudo isso é repassado e ele se tem à luz de qual comportamento aí ao longo de todo o mês. Perfeito. Mas voltando então aí, vamos engatar novamente um pouquinho mais ainda sobre essas condições climáticas aí. É, a- 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 os boletins meteorológicos, os mapas meteorológicos, eles já estão dando uma visão de longo prazo, embora você já tenha dito que pelo menos naquela quadra entre abril e julho, poderá haver uma condição melhor de chuva, desde que as águas do Oceano Atlântico colaborem, já é um porto seguro essa visão aí, Alexandre? Sim, esse ano de 2024, para os usuários e associados da FCP, não tem tido surpresa. Inclusive, esse trabalho já vem desde o ano passado e toda a equipe e toda a diretoria da AFCP, eles têm lidado com essa informação e não tem tido surpresa ao longo do caminho da estação chuvosa, já que o período de estiagem aqui no Nordeste, ele é bem controlado, entendeu? Então, o período que preocupa mais é o período normal das chuvas, porque há muita irregularidade. E esse ano já aponta com a condição de que o Atlântico vai permanecer quente e que nós já saímos de um El Niño que já praticamente dissipou na sua totalidade e voltaremos aí a ter um efetivo período chuvoso dentro de uma condição de laninha. Então, essa condição característica deve trazer mais regularidade das chuvas e os períodos de veranico devem ser minimizados, porque, por falar em Nordeste, nós temos sempre algum período de veranico ou um período de estiagem prolongado dentro da estação chuvosa. E esse ano essa possibilidade cai muito. O professor, quando a gente fala de cana, estamos falando de uma cultura semiperene, né? De todo modo, há vários níveis de lavoura. Esse excesso de chuva, ou melhor, essa normalização de chuvas, que pode até ser um pouco acima da média, é, daria algum nível de preocupação para aquela cana que já um pouco mais madura, do ponto de vista do excesso de umidade, formação de fungos e etc. Quer dizer, esse nível de colocação também segue junto nos trabalhos de vocês ou não? Nós passamos as informações adequadas, tanto da parte climática com relação à chuva, como temperatura, umidade, relação de ventos, dentro desse contexto informativo. Mas aí, como você mesmo colocou, o período chuvoso aqui no Nordeste, ele se concentra em apenas 3 a 4 meses. Então, as temperaturas, e converge também com o período do inverno, falando dito como estação do ano. Mas essa queda de temperatura sobre o Nordeste não é tão intensa. Então, sob a faixa litorânea, nós temos ainda muito calor e umidade agregado, e há períodos intercalados de sol. Então, você tem temperaturas no litoral que elas vão cair a no máximo 17, 18 graus aí, vamos dizer, num pico extremo e em dias isolados. Então, isso não traz prejuízo à cultura da cana-de-açúcar. O que poderia trazer algum prejuízo não deixa a cana-de-açúcar, não deixa de ser, falando assim grosseiramente, um tipo de capim, e ele acaba entrando numa fase de dormência, mas se tivesse um período muito prolongado e muito excessivo de chuvas, o que não costuma ocorrer aqui no Nordeste. As Perfeito. chuvas elas se concentram em ciclos, e esses ciclos são suficientes para não trazer prejuízo direto ao plantio da cana-de-açúcar. Na área da FCP, nós estamos falando de mais ou menos o tamanho de área produtiva agriculturável com a cana, a Magno.
A relação é que eles variam aí, a associação ela varia do litoral norte até o litoral sul de Pernambuco, inclusive atuando também mais adentro na área um pouco do Agreste. Então, toda essa relação vamos dizer, de associados ela é evolutiva e a associação dá suporte aí dependendo da área que o agricultor quer plantar. Então, isso varia muito e essa informação varia de safra para safra. Seria mais interessante, inclusive, para esse ano de 2024, saber qual foi o aporte de produção e de produtores que a associação pretende alavancar nesse ano 2024. Perfeito. Alexandre, olhando agora, saindo um pouquinho, olhando essas condições ainda que, como você falou, você usou um termo, qual o termo que você usou do El Niño aí? MODOC? MODOC, exatamente. Perfeito, não é o chamado canônico, né? De todo modo, tem algum comparativo que a gente possa fazer nessa fase de transição aí com o resto do Brasil, especialmente na área de grãos aí no Centro-Oeste? Sim, o El Niño MODOC, característico e que esse ano não se divulgou tanto, talvez até por falta de conhecimento de alguns técnicos da área, é que o El Niño ele tem áreas de subsidência e áreas que ele causa excesso de chuva no Brasil. Normalmente, o El Niño canônico ele provoca subsidência, ou seja, ele inibe a chuva do Nordeste e concentra a chuva muito na região sul e sudeste do país, até a faixa aproximadamente ali norte de Minas, um pouco ali no sul da Bahia. Esse ano, característico diferente, o El Niño MODOC ele é raro de ocorrer. A última vez que ele ocorreu foi em 2011. Inclusive, vocês podem associar também esse último El Niño de 2011 com aquela seca na Amazônia que teve. Então, o El Niño MODOC ele traz seca na Amazônia, por quê? Porque toda a área de subsidência, de aquecimento do Pacífico se concentra mais na parte central. Com isso, a subsidência que era em cima do Nordeste passa para a Amazônia. Eu estou resumindo assim de forma rápida. Claro. E a parte de chuvas, ela não se concentra mais tanto na região sudeste, ela se desloca mais ao sul. Então, esse ano nós vimos aí um quadro característico do efeitos do MODOC, que foi uma seca temporária na Amazônia, que já saiu desse período, chuvas muito excessivas na região sul e a chuva do sudeste atrasou. Em contrapartida, período de chuvas da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, aquela parte centro-oeste, vocês acompanharam que ele adianta um pouco e se prolonga mais no espaço, mas não trazendo tantas chuvas excessivas. Então ele se torna bom para o Nordeste, bom para o Centro-Oeste ali na região que passou, teve um período aí que mais vamos dizer assim, mais adiantado de chuva, esse adiantado é 15 a 20 dias, que não impacta tanto, mas ele terá um período mais prolongado. Então isso traz. Agora com vamos dizer, a redução do El Niño, o El Niño aí já saindo de cenário, então essa condição começa a se misturar, trazendo um padrão de neutralidade que passa a ser acompanhado pela incursão dos sistemas frontais aí, tanto que vocês estão vendo que a chuva está subindo a mais. São Paulo, Rio, Minas, Bahia, então isso já é um efeito de que o padrão de neutralidade ele está sendo convergente sobre todo o Brasil. Então nós vamos ter aí muita umidade, muitas chuvas aí na região central do Brasil, principalmente subindo até metade da Bahia, e o Nordeste vai ter um período aí de chuvas dentro da normalidade, acima da média, principalmente no setor leste. Então a gente pode considerar que quando o senhor falou aí subindo até metade da Bahia, nós estamos falando também estamos falando a oeste também, ou seja, o Mato Grosso também vai se beneficiando cada vez mais desse padrão de aumento de umidade, de neutralidade até a passagem do Laninha, é mais ou menos isso, né? Exatamente, eu tenho aí um padrão consistente que existe aí um sistema que chama Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS nessa época ela intensifica, principalmente nesse padrão aí, que trazendo aí no final de El Niño uma laninha que ele traz muita convecção na região. Por isso que vocês têm visto aí essa grande área de chuvas aí na parte central do Brasil. Isso vai evoluir pelo menos aí nesses próximos 2 meses nessa região. Maravilha, maravilha.
Lembrando também que Alexandre Magno, que aqui está, o coordenador e consultor da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, né, que coordena esse trabalho constante e regular, né, de informações aos associados sobre as condições climáticas no Nordeste, especialmente na região canavieira, né. Também é o gerente executivo de monitoramento da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, vizinho ali a Pernambuco. Aliás, onde ele está agora, em Campina Grande. Alexandre, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Até uma próxima. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado aí a todos aí que acompanharam. E nós estamos à disposição aí, principalmente os associados da FCP, por iniciativa do Dr. Alexandre Andrade, tem acompanhado essa evolução do clima e desde o ano passado, com certeza, não tem tido surpresa e tem sabido interpretar as condições climáticas sobre a Mata Norte e Sul de Pernambuco. Perfeito. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Nós vimos Alexandre Magno, que é o coordenador do boletim climático da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, lembrando que as condições de umidade continuam favoráveis lá no Nordeste, né? Num El Niño atípico, diferente do que foi para nós aqui no Sudeste ou para todos os outros no Centro-Oeste e também no Sul, né? Portanto, já entrando também numa fase de transição, onde as chuvas, né, vão continuar regulares, né, já com Laninha apontando para o final de março e olhando também um comparativo com o resto do Brasil, a umidade se estendendo favoravelmente para a produção no centro-oeste brasileiro, sudeste também, principalmente. A nossa entrevista exclusiva fica por aqui. Voltamos amanhã, se Deus quiser.